Olá, pessoal! Meu nome é Dara. A moral da história que eu vou contar é a seguinte. A vida é o que acontece com a gente enquanto planejamos o amanhã. Eric e eu somos amigos desde o jardim de infância. Sempre frequentamos as mesmas escolas. Falávamos oi quando nos víamos. Às vezes dizíamos, como vai? E conversávamos um pouco. No ensino médio, estávamos na mesma classe e comecei a ver ele todos os dias. Mas ainda não nos falávamos muito além de oi, tudo bem? Uma vez eu notei ele me encarando na sala de aula. Mas quando olhei, ele imediatamente desviou o olhar. Nunca imaginei que talvez fosse porque ele gostasse de mim, porque Eric era um dos garotos mais populares da escola. Ele não namorava, mas muitas garotas eram caidinhas por ele. Já no meu caso, eu era definitivamente uma das excluídas. Certa noite, algo inesperado aconteceu. Eu tinha acabado de sair do chuveiro. Enquanto secava o cabelo, recebi uma mensagem. Eu olhei. Oi, Dara, é o Eric. Eric? Ele tinha meu número? Fiquei chocada. Ele deve ter pego o meu número com alguma amiga minha. E por que ele estava me enviando uma mensagem tão tarde? Tínhamos prova de matemática no dia seguinte. Será que ele queria me perguntar algo sobre a prova? Eric, pode me ligar se quiser. Vou dormir daqui a pouco, mas posso falar agora, eu respondi. Ele leu minha mensagem, mas não respondeu nem ligou. Tinha passado quase 1 hora. Estava na hora de ir dormir, mas eu ainda estava muito curiosa. Eu só digitei Eric e enviei. Imediatamente ele respondeu, estou aqui. Algum problema? Perguntei. Meu rosto ficou completamente vermelho quando li sua mensagem. Preciso juntar coragem. Esperei um pouco. Você pode me ligar, por favor? Escrevi. Dessa vez ele ligou. Conversamos por telefone até amanhecer. Ele disse que gostava de mim há muito tempo, mas que não conseguiu se abrir porque não recebia nenhum sinal positivo de mim. Começamos a namorar naquela noite. Fui pra escola depois de não dormir nada e acabei tirando uma nota bem ruim na prova de matemática. Nossa história era como a princesa e o sapo. Só que o sapo nessa história era eu. Eric me beijou e me tornou uma princesa. O amor veio inesperadamente da pessoa que eu menos esperava. A parte estranha é que não éramos muito parecidos. Na verdade, não poderíamos ser mais diferentes. Nos apaixonamos ainda mais quando descobrimos nossas diferenças. Fiquei muito grata por Deus ter enviado ele para mim e tinha certeza que ficaríamos juntos pelo resto de nossas vidas. Os dias passavam voando. Parecia que começamos a namorar ontem, mas já íamos comemorar nosso primeiro aniversário. Durante todo o ano, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Decidimos comemorar colocando uma vela na minha comida favorita em vez de um bolo. Pizza, é claro. Nosso aniversário caía no fim de semana. Iríamos nos encontrar na pizzaria às 7. Eric não me ligou o dia todo. Ele provavelmente está ocupado preparando uma surpresa para mim, pensei, e também não liguei para ele. A pizzaria não ficava longe de casa, então fui andando até lá. Pensei que Eric chegaria cedo, mas ele ainda não tinha chegado. Esperei até às 7. E nada dele. Liguei, celular desligado. Mandei uma mensagem, ele não respondeu. Comecei a ficar preocupada. Eu me acalmei e decidi esperar mais um pouco. Eric finalmente chegou 1h30 depois. Ele parecia muito triste. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ele disse que não. Foi a pior noite de todo o nosso ano juntos. Ele não falava nada. Perguntei, o que está acontecendo? Muitas vezes. Ele apenas despistava e dizia que estava tendo um dia ruim. Mas eu sabia que havia algo mais. Eu nunca tinha visto Eric assim antes. Ele estava sentado lá comigo, mas era como se não estivesse lá. Sua mente estava em outro lugar. No dia seguinte, Eric não foi à escola. Liguei para ele no almoço. O celular estava ligado, mas ele não atendeu. Ele nunca havia feito isso antes. Nunca me ignorava. Liguei para ele a cada hora. Enviei inúmeras mensagens. Ele não respondeu nada. Eu estava morrendo de preocupação. Decidi ir até a casa dele depois da escola. Você está em casa? Estou indo aí, escrevi. Ele respondeu rapidamente. Por favor, não venha. Liguei de novo. Ele não atendeu. Eric, o que está acontecendo? Pode falar comigo, por favor? Eu enviei e dessa vez ele só me respondeu. Amanhã. Chorei a noite toda sem parar. Em algum momento, meus olhos secaram. Eu chorava sem lágrimas. Por que Eric começou a agir assim de repente? Eu o irritei? Ele tinha se cansado de mim? Estava tendo problemas com sua família? Pensei em centenas de razões, mas nada fazia sentido. Ele era minha alma gêmea. Não me machucaria. Ele falaria comigo de qualquer jeito. Ele sempre se explicava, mesmo que brevemente. Devia ter outro motivo e eu tive que esperar até a manhã seguinte para descobrir. Não dormi a noite toda e fui à escola com os olhos inchados. Eric não estava lá novamente. Aquilo foi a gota d'água.
Depois da primeira aula, arrumei minha mochila. Eu ia para a casa dele de qualquer maneira. No momento em que saí, eu o vi. Ele estava parado do outro lado da rua. Corri até lá e o abracei, mas ele estava muito frio comigo. Você quer sentar em algum lugar? Eu perguntei. Ele disse que queria andar. Eu não sabia o que dizer. Estávamos andando em silêncio. Eric finalmente falou. Dara, eu quero terminar. Por favor, não me pergunte por quê, ele disse. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Você quer terminar? Mas por quê? Você tem que me dar uma explicação, eu disse e comecei a chorar. Meus sentimentos por você mudaram. Não quero mais falar sobre isso, ele disse e começou a andar mais rápido. Eu queria dizer alguma coisa, mas não conseguia falar entre meus soluços. De repente, ele começou a correr. Apenas fiquei parado olhando. Tudo parecia um pesadelo, exceto o fato de eu saber muito bem que não era. Eric não foi à escola naquela semana. Não pude me segurar e liguei para ele algumas vezes. Ele não atendeu, então parei de ligar. As férias de verão começavam em uma semana. Eu tinha certeza de que não teria notícias dele. Algo deve ter acontecido, mas por qualquer motivo, Eric não queria me envolver nisso. Fiquei mais magoada do que brava e, claro, bastante surpresa. Eu comprei um caderno. E comecei a escrever tudo aquilo que não consegui contar para o Eric. Às vezes escrevi apenas um parágrafo e outras vezes páginas inteiras. Independente do quanto eu escrevia, eu sempre terminava com "Por quê, Eric? Por quê?" Um mês se passou. Eu ainda estava mal. Eu não chorava mais, mas parecia que estava prestes a chorar o tempo todo. Eu não conseguia dormir. Cada vez que recebia uma mensagem, tinha esperanças de que fosse o Eric. Tentei me distrair com outras coisas para não pensar nele, mas nada funcionava. Cada parte do meu corpo sentia falta dele. Minhas mãos queriam tocá-lo. Meus lábios queriam beijá-lo. Minha cabeça queria encostar no ombro dele. Meus ouvidos queriam escutá-lo. E, claro, meus olhos queriam vê-lo. Mesmo que não me quisesse, ele ainda era tudo para mim. Cheguei a um ponto em que não aguentava mais. Eu tinha que ver o Eric. Eu tinha que vê-lo mesmo à distância. Eu estava decidida e não podia esperar a manhã seguinte. Coloquei um chapéu, coloquei meus maiores óculos de sol e pensei que estava disfarçada. A casa de Eric era muito longe da minha. Tive que pegar vários ônibus para chegar lá. Eu estava muito nervosa. Meu coração parecia que ia explodir. Havia uma lanchonete em frente à casa dele. Estivemos juntos lá várias vezes. Entrei e peguei uma mesa. Travei meu olhar na entrada do prédio dele e esperei. Horas se passaram. Muitas pessoas entraram e saíram do prédio, mas não vi Eric ou sua família. Fiquei muito decepcionada. Paguei a conta e saí. Eu voltaria no dia seguinte. Eu chorava enquanto caminhava para o ponto de ônibus. Me sentia muito impotente. Então meu celular começou a tocar. Eu não estava em condições de conversar, então ignorei. Quando me aproximei do ponto de ônibus, o celular tocou de novo. Dessa vez eu olhei. Eric! Era o Eric! Eu o atendi desesperada. Mais devagar, não consigo te alcançar, ele disse. Quando me virei, eu o vi. Ele estava usando um boné e uma máscara cirúrgica. Fomos a um parque ali perto. Encontramos um banco perto das árvores e nos sentamos. Peguei a mão dele e a beijei. Ele tinha perdido muito peso. Eu quase chorei quando beijei seus dedos frágeis. Eu estava tentando muito não chorar. Você deveria ter me dito, eu disse. O quê? Que eu iria morrer? Ele respondeu. Meu coração estava despedaçado, mas eu estava determinada a não chorar. Por que você está usando um boné? Eu perguntei. Ele o tirou com raiva. Porque perdi meu cabelo por causa da quimioterapia. Estendi a mão e toquei sua cabeça careca. Imaginei que fosse por causa da quimioterapia. Mas por que você acha que vai morrer mesmo com o tratamento? Ele sorriu. Eu ainda posso morrer, ele respondeu. Eu o beijei na cabeça e o olhei diretamente nos olhos. Não, você não vai morrer, eu disse. No dia seguinte, fomos juntos ao hospital. Naquele dia, descobri que o medicamento quimioterápico é administrado pelas veias. Eric teve câncer de estômago. Na manhã do nosso aniversário, ele teve um sangramento intenso. Então foi levado às pressas ao hospital. Os sintomas eram tão óbvios que o diagnosticaram após o primeiro exame. Mesmo estando arrasado, ele ainda foi ao nosso encontro na pizzaria naquela noite. Quando voltou para casa naquela noite, ele chorou muito. Não tenho o direito de arruinar a vida da Dara. Ela ficará de luto por mim a vida toda, ele pensou. Então decidiu que a melhor coisa a fazer era terminar comigo. Ele não me disse que estava doente porque sabia que eu não concordaria. Esse é exatamente o tipo de coisa que Eric faria, mas eu nunca pensei que a razão por trás do término pudesse ser algo assim.
Agora Eric recebe quimioterapia 2 vezes por mês. Nós vamos ao hospital juntos. Não é um tratamento fácil, mas é necessário para que ele melhore. Eric vai melhorar, tenho certeza disso. Ele vai melhorar e quando for o nosso aniversário, celebraremos nosso relacionamento e sua vitória sobre o câncer. Obrigada por ouvir minha história. Se você estiver interessado em outras histórias pessoais como a minha, inscreva-se no canal. Se deseja compartilhar sua história, envie para o endereço de e-mail na descrição. Tchau!